Cristianismo Livre, Brasil. Inscreva-se! Bom dia a todos. Quero cumprimentá-los a todos com a paz e a graça do nosso Deus, Jeová, e do nosso Salvador, Jesus. Meus irmãos, decidi falar um pouco mais sobre a ressurreição dos mortos. Há alguns que dizem que a ressurreição já começou. Há outros que creem que a ressurreição ainda é futura. E sabem de uma coisa? Realmente, a palavra de Deus, ela não nos deixa enganado quanto a isso. Lá no livro de João, o apóstolo João, ele registrou as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Palavras estas que dizem: aqueles que meu Pai me deu, de modo algum o lançarei fora, mas o ressuscitarei no último dia. Notem, meus amigos, meus irmãos, o Cristo vivo, o Senhor Jesus, o Senhor da glória, aquele que há de ressuscitar a todos aqueles que exercem fé em Cristo, ou nele, com certeza não nos deixa enganados. Ele falou aqui que a ressurreição se daria no último dia. Eu pergunto a vocês, meus irmãos, meus amigos, eu pergunto a você que acredita que a ressurreição já começou. Em que tempo? Qual o tempo exato que Jesus diz que ocorrerá a ressurreição? Ele falou nos últimos dias ou no último dia? Sim, ele falou no último dia. É preciso lembrar que estamos vivendo nos últimos dias deste sistema de coisa, do fim dos tempos, e não no último dia. Portanto, a ressurreição daqueles que Deus deu a Jesus ainda não começou. Irmão Natanael, você pode comprovar isso com mais textos bíblicos? Eu peço a devida atenção a tudo que vai ser dito a partir de agora. Por favor, você que está fazendo alguma coisa, pare um instante ou aumente o som deste vídeo para que você possa entender que a palavra de Deus, ela é viva, eficaz, exerce poder e clareia cada dia mais o nosso caminho. Outros textos que comprovam que a ressurreição ainda não começou encontra-se em Daniel capítulo 12, versículo 1 e 2. Vamos considerar esse texto? O verso 1 diz: e durante este tempo, pôr-se-á de pé Miguel, o grande príncipe, que está de pé a favor dos filhos de teu povo, e certamente virá a haver um tempo de aflição, tal como nunca se fez ocorrer, desde quando veio a haver nação, até esse tempo. O verso 2: e muitos dos que dormem no pó do solo acordarão. Então, meus amigos, prestem atenção, sejamos sinceros. Segundo esta revelação angelical feita ao profeta Daniel, a ressurreição só se dará após ter começado o período da grande tribulação. Você notou? Você viu? O versículo 1 falou dessa grande tribulação que há de ocorrer. Mas o versículo 2 diz que naquele tempo, ou seja, após essa tribulação, é que muitos dos que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vergonha e desprezo eterno, e outros para a vida eterna, infindável. Eu pergunto a você novamente, meu querido amigo, meu querido irmão, minha querida irmã, minha amiga, estamos no período da grande tribulação? Esse período já começou? Acredito que sua resposta tenha sido não. Por quê? Porque nós, apesar de estarmos no tempo avançado do princípio das dores de aflições, como Jesus fala em Mateus 24, versos 6 ao 8, ainda não estamos no tempo da grande tribulação, mostrada em Apocalipse 7, 13 e 14. Talvez você diga, mas essa grande tribulação, irmão Natanael, já aconteceu no ano 70. Foi contra Jerusalém. Irmão,
amigo, estudioso e estudantes da Bíblia. Eu confirmo que, em parte, essa profecia se cumpriu. A profecia da grande tribulação, o capítulo 12, o verso 1. Se cumpriu em pequena escala na nação de Israel, quando Jerusalém foi destruída pelo exército romano. Mas eu pergunto a você, você pode provar que após aquela tribulação do ano 70 sobre Jerusalém, ocorreu alguma ressurreição? Ocorreu algum arrebatamento? Ou os discípulos que estavam vivos, eles saíram daquela área de conflito e permaneceram vivendo após esse período em outra cidade, longe da área de conflito? Sim, o próprio Joséfo, historiador judeu, e outros, eles confirmam que aqueles primeiros cristãos que existiam ali no tempo da grande tribulação sobre Jerusalém, no ano 70, antes de começar a destruição, Deus abreviou aquele período, fazendo com que o exército romano desse brecha para que os cristãos fugissem de Jerusalém. Sim, não houve arrebatamento e, principalmente, não se cumpriu Daniel 12 e o versículo 2. Sendo assim, já que não se cumpriu Daniel 12, versículo 2, então o que ocorreu ali em Jerusalém é como fora dito, foi apenas uma grande tribulação em escala menor do que vai acontecer no mundo inteiro. Vamos ver outros versículos, meus irmãos? Mateus 24, verso 21 e 22, depois o verso 29 e o 31. Diz assim: Pois então haverá grande tribulação, tal como nunca ocorreu desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco ocorrerá de novo. Por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Quem são os escolhidos? Cristãos genuínos que viviam em Jerusalém no primeiro século e que foram salvos por fugirem, obedecendo assim a instrução de Jesus. Mas note, meu amigo, nesse versículo aqui, diz que aqui agora não é mais o profeta Daniel, e sim o próprio Jesus Cristo, citando o profeta Daniel e acrescentando. E Jesus Cristo, ele diz aqui que quando ocorrer essa grande tribulação, nunca mais ocorrerá uma igual. Eu pergunto a vocês, que conhecem a palavra de Deus, vocês acham que a grande destruição que virá sobre esse sistema perverso de coisas de Satanás no final dos tempos será menor ou maior, ou será igual àquela que ocorreu sobre Jerusalém? Isso. Eu creio, eu acredito, e do meu ponto de vista bíblico, a grande tribulação que virá em breve será muito maior e em grande escala do que aquela que ocorreu no ano 70. Mas, assim como houve salvos, pessoas que foram salvas, os escolhidos, naquela tribulação, assim será na futura. Então, note o que Jesus fala no versículo 29. Imediatamente, depois da tribulação daqueles dias, o Filho do Homem enviará os seus anjos com som de trombeta, e eles ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma extremidade dos céus até a outra extremidade dos céus. O que você entende, meu irmão, quando Jesus fala que logo após aquela tribulação? Sim, Jesus aqui está falando do cumprimento que ocorrerá no futuro. O cumprimento de Daniel 12, verso 2. Quando ele, com poder e grande glória, vir sobre as nuvens acompanhado de seus anjos e enviar os seus anjos de uma extremidade dos céus à outra extremidade dos céus. Então, novamente fica claro que o arrebatamento só se dará depois da grande tribulação, quando se der a manifestação gloriosa de Jesus. E isto é confirmado em 2 Tessalonicenses 1, verso 1 ao 6.
onde o apóstolo Paulo diz que Jesus, nessa gloriosa manifestação, em breve, na sua vinda gloriosa, ele causará tribulação aos que atribulam os cristãos, mas dará livramento aos que são de Cristo, aos que permanecem fiéis, perseverando até o fim. Então sim, meus amigos, este será o último dia deste atual sistema de coisas. Você pode comparar isto com Apocalipse 1, versículo 7 e capítulo 6, versículo 12 ao 17. Também este período, este momento, se dará o cumprimento de 1 Tessalonicenses 4, versículo 13 ao 18, onde em parte diz ali: porque o próprio Senhor Jesus descerá do céu com a chamada dominante, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que estão mortos em união com Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que sobrevivermos até aquele dia, seremos arrebatados, juntamente com eles, ou seja, juntamente com aqueles que estavam mortos. Então Paulo deixa claro aqui que o arrebatamento dos vivos e dos mortos que estão em união com Cristo será num único momento. Então, aqui eu paro e deixo para que vocês possam meditar nessa mensagem, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, dizendo então que o arrebatamento já começou, que a ressurreição já começou, iguais a Himeneu e Fileto, que já dizia essa heresia nos dias do apóstolo Paulo. Tenham todos a graça e a paz de Cristo. Cristianismo Livre, Brasil. Inscreva-se. É muito triste se despedir de um ente querido falecido, mas Jesus nos dá a esperança da ressurreição. Eu creio, Senhor.